Qual a diferença entre transexual e transgênero? Tem a ver com querer ou não fazer cirurgia genital? E quem que define isso? Saudações, eu do futuro, queridos renascentistas e curiosos de plantão. E eis que surgiu uma questão sobre transgeneridade numa prova de residência médica. Mas isso foi bom ou ruim? E essa é a questão. Algumas pessoas se incomodaram com o fato de falar em caso clínico, né? Porque dá uma ideia mais patologizante da questão trans. Também falaram da coisa do sexo biológico, mas isso eu vou fazer um vídeo especialmente para a gente conversar sobre isso depois. Algumas pessoas também se incomodaram com isso de falar que ele se vestia como homem, porque, né? Afinal, o que diabo é isso? Mas o meu ponto, uma coisa que me incomoda é esse mas, quando ele fala que ele é paciente do ambulatório de transexualidade, mas não tem interesse em fazer a cirurgia. Para mim, isso aí é um dos pontos cruciais dessa questão, porque é aí que começa a indução. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que sim, eu estou muito feliz de finalmente esse assunto estar sendo abordado e cobrado numa prova de residência médica. Até porque parece que só assim para esse povo estudar sobre transgeneridade, né? O problema é que do jeito que a questão tá, eu tenho certeza que muita gente saiu sabendo menos do que entrou. Porque antes eles tinham dúvida e agora eles têm certeza de uma coisa errada. Então vamos começar a entender isso. Primeiro, que gênero não é uma categoria médica, é uma construção social. E aí não dá pra gente simplesmente traduzir termos gringos para nossa realidade. Da mesma forma que a gente não pode simplesmente, por exemplo, traduzir para o inglês travesti, porque o correspondente em inglês, que é o transvestite, não tem o mesmo sentido, não é a mesma lógica, não é a mesma coisa. Então não dá para criar simplesmente uma categoria universal médica que se aplique a todos. Isso é uma questão social e vai depender de cada cultura, de cada região, de como aquilo faz sentido dentro daquele contexto. Assim como não é a medicina que diz o que é gênero, também não é um diagnóstico médico dizer qual é a identidade de gênero de alguém. Não é um médico que olha e diz, aquele ali é transexual, aquele ali é transgênero, aquele ali é fluido, aquele é agênero. Não! Da mesma forma que não é alguém de fora que vai poder dizer para você se você se sente mais pertencente ao lugar onde você nasceu ou ao lugar onde você cresceu. E não tem nenhum parâmetro de fora que vá definir isso. Não tem a ver com o nome que vai estar no teu documento ou o lugar onde você passou mais tempo. Tem a ver como você se sente. Identidade de gênero é a mesma coisa. Só quem pode dizer qual é a sua identidade de gênero é a própria pessoa. Então, se a pessoa te disser que ela é transgênero, ela é transgênero. Se ela te disser que ela é transexual, ela é transexual. Não é você, alguém de fora, um médico, que vai dizer pra ela o que ela é. Então, pelo amor de Deus, se alguém te fala isso, você não vai dizer assim, então eu quero ver sua genitália. Me diz aí, você quer fazer cirurgia ou não quer? Não! A identidade de gênero de uma pessoa, seja ela qual for, não tem nada a ver com a genitália. Tá vendo? Falou que o conceito aí não é da medicina, então não era pra estar caindo em prova de medicina, não. Eu falei, sabia? Não, gente. Tem muitos conceitos que a medicina utiliza que não são dela, mas são importantes para a prática dela. Então, sim, é importante que médicos saibam disso para tratar pessoas trans. Mas a questão da prova de residência coloca lá uma diferenciação do que seria o transgênero do transexual. Vamos falar um pouquinho desses dois termos, então. Eu, particularmente, prefiro utilizar o transgênero. Por quê? Porque o termo transexual ele está muito atrelado à medicina. Ele foi criado por um médico e depois ele serviu para designar dentro da medicina pessoas portadoras da doença transexualismo, né? Porque a medicina considerava que era uma doença. Então eu não gosto desse termo. E também porque eu acho que quando ele foi criado, ele foi baseado em ideias muito erradas, que é exatamente isso que a gente estava falando hoje. Eles pensavam que a transgeneridade tem a ver com sexo. E aqui sexo entendido em tanto como orientação sexual como genitália, né? Então pensava que a pessoa trans tinha que querer fazer uma cirurgia e mudar a sua genitália. E não é isso. Até a medicina já sabe que não é isso, né? Porém, como é uma questão social, você tem que conversar com as pessoas. E eu penso assim, eu gosto mais do termo transgênero, eu acho que ele realmente abrange mais, porque ele pode ser usado para qualquer pessoa que não é cis, mas socialmente tem muitas pessoas que não gostam tanto desse termo porque eles consideram que ele é higienista, ou seja, que ele é tipo um eufemismo que desconsidera toda a violência
que essas pessoas que eram classificadas como transexuais sofreram. Então, muitas pessoas preferem se dizer transexuais da mesma forma que muitas mulheres também preferem se dizer travestis, até como uma forma política de ressignificação dessa palavra, de empoderamento. E mais uma vez, lembrem, isso é identidade, então é pessoal, cada pessoa que vai dizer como ela se identifica, qual o termo que ela acha mais adequado para usar em relação a ela mesma. Então, considerando a vida real, né, a sociedade, a melhor resposta para a pergunta da questão seria pergunta para o Miguel. Mas vamos para as alternativas que a questão dá, né? Bom, a letra C não dá para ser porque Miguel é um menino, ele se vê como um homem e ele namora um outro homem. Então ele não pode ser heteroafetivo. Ele pode ser biafetivo, panafetivo, homoafetivo, não sei. Mas heteroafetivo não. E a letra A não dá porque, assim, pela história que eles contam, Miguel diz que percebeu que era um menino, acho que lá por volta dos 11 anos. Então, não existe algo indefinido, ele é um menino e pronto. E aí nos sobram a letra B e a letra D, né? Que a única diferença de uma para outra é que o Miguel é classificado como transgênero em um e como transexual no outro. E aí, né? Bom, a gente já viu que na prática, na vida real, seria pergunte ao Miguel. Mas e o que a medicina diz sobre isso? Sobre o termo transexual, é aquilo que eu falei. Ele era usado para designar pessoas com diagnóstico de transexualismo. Só que esse diagnóstico caiu por terra. Ele foi substituído, porque a medicina entendeu que a transgeneridade não é uma doença. Já o termo transgênero, ele não é uma classificação médica, como o transexualismo, né? O que a gente tem hoje? A gente tem a incongruência de gênero da nova CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas que não codifica só doenças, que é feita pela OMS. A gente está em fase de transição, mas esse já é o diagnóstico mais moderno e mais aceito. E a gente tem o diagnóstico de disforia de gênero, que é do DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, Manual Diagnóstico e Estatístico, feito nos Estados Unidos. Só lembrando que esse diagnóstico de disforia de gênero, que eu não concordo, mas isso fica para um outro momento, ele não é aplicado para todas as pessoas trans, só para algumas que têm um sofrimento importante relacionado a essas questões de gênero. Já a classificação de incongruência de gênero pode ser aplicada para qualquer pessoa que não seja cis. Aí você me fala, então a resposta certa é transgênero, que né, transexual não se usa mais. Só que aí a gente entra em um outro probleminha, porque lá nos Estados Unidos, né, se usa basicamente hoje em dia o transgender, né, que seria o transgênero. Esse é o termo mais utilizado. Só que aí aqui no Brasil, o CFM tentou fazer algumas definições com um objetivo mais específico, né? Ele fez essas classificações para lançar um guia de como devem acontecer as hormonizações e as cirurgias aqui no Brasil. Só que aí as definições que o CFM faz, assim, são bem ruins. Ele fala basicamente em 3 categorias de identidade de gênero, que seria o homem transexual, que seria aquela pessoa que nasceu e foi designada do gênero feminino, né, ao nascimento e se identifica como homem, mulher transexual, que é aquela pessoa que nasceu e foi designada do sexo e gênero masculino e se identifica como mulher, e ele diz que travesti é qualquer pessoa que se identifique com o gênero oposto ao dado ao nascimento e que esteja de boa com a sua genitália. O que definitivamente não corresponde à realidade brasileira, né? E é dessa realidade que a gente tem que falar, até porque o termo travesti, ele é daqui. Claro, são palavras e a língua é viva. Pode ser que daqui a algum tempo vários transmasculinos comecem a se identificar como travestis. Pode ser. Mas por enquanto não é assim, tá? Não é essa a realidade. Então, muito cuidado. Quando vocês forem falar sobre travestis, é sempre no feminino. Travesti é uma identidade feminina, é sempre a travesti. Então, como o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, faz o uso desse termo transexual, já fica aí um pouquinho mais de confusão para a gente responder essa questão. Não porque o CFM esteja certo, né? Mas as pessoas podem dizer, olha, mas o CFM falou isso. É uma base, né? Mas e sobre a prova? Qual que é a bibliografia que essa prova traz? A bibliografia que eles usam é o Kaplan, que é um compêndio de psiquiatria, e a última edição, né, de 2017. E nesse livro, ele dá uma definição sobre o que é transgênero. E ele diz que transgênero é um termo geral usado em referência àqueles que se identificam com um gênero diferente daquele com o qual nasceram, às vezes chamado de gênero designado. E tá errado? Não tá errado.
Só que esse conceito é muito importante, mais uma vez, a gente lembrar. Não é médico. Eles usaram uma referência, né, enfim, das ciências sociais e na prática da vida tudo está acontecendo. Nesse mesmo livro, não existe uma definição para o que é ser transexual, apesar dele usar, em alguns momentos, transexualismo, transexualidade, dependendo do que ele está se referindo. O livro também não fala exatamente sobre os critérios de transexualismo da CID-10 e nem fala da CID-11, até porque ele foi lançado antes da CID-11 ser lançada. Então, levando em consideração a bibliografia da prova, a única resposta possível realmente é a letra B, dizer que o Miguel é transgênero. Então, se tá certo, qual que é a minha bronca? É porque do jeito que a questão tá, ela passa a ideia de que Miguel é transgênero porque ele não quer fazer a cirurgia genital. Porque se ele quisesse, aí ele seria transexual. E não tem nada a ver com isso. E também porque ela cria essa ideia patologizante de que é o médico que tem que ir lá e definir, dar um diagnóstico e dizer o que aquela pessoa é. E não é assim também. Eu entendo que provavelmente a ideia de quem fez a questão foi exatamente o contrário. Foi mostrar que o uso do termo transexual já não é tão legal porque está muito atrelado a essa coisa da patologia que a medicina já entendeu que não existe mais. E mostrar que o termo transgênero é o mais adequado e mais utilizado hoje por ele abranger mais pessoas. Ele pode ser utilizado para qualquer pessoa que não é cis. Mas infelizmente eu sei que não foi essa a ideia que ficou para muitas das pessoas que fizeram essa prova, que leram essa questão. Eu tenho certeza que saiu um monte de gente lá, um monte de médico que viu a questão pensando: ah, agora eu sei qual é a diferença de transgênero para transexual. É porque um quer fazer a cirurgia e o outro não. E essa é a segunda coisa que me deixou mais chateado e triste com tudo isso. Porque era uma ótima oportunidade de ensinar, mesmo para aquelas pessoas que errassem a questão, mas quando elas fossem olhar o gabarito, elas entendessem, falassem, putz, agora sim eu entendi, né, algo que é realmente correto e não entender tudo errado. Então foi uma oportunidade desperdiçada. Mas essa foi só a segunda coisa que me deixou mais triste. Coisa que me deixou mais triste mesmo foi saber que a maioria dos médicos e estudantes de medicina, em vez de estarem discutindo isso que a gente está falando nesse vídeo hoje, enfim, aumentando o seu conhecimento sobre o assunto, estavam brigando para não falar disso nas provas, dizendo, ah, isso não tem que ser abordado, né? Essa coisa insignificante chamada vida dos pacientes, né? Porque isso mostra como a gente está, na prática, na realidade das pessoas em geral, anos-luz atrasado nessas discussões. Isso é pesado, me deixa triste, mas ao mesmo tempo me faz querer continuar aqui falando com vocês, para quem quer ouvir, para quem quer aprender, para fazer um pouquinho, nem que seja, né, o nosso trabalhinho de formiguinha, mas vamos na fé que a gente não vai desistir não. Então vai ter conteúdo LGBT nas provas de residência? Sim. E eu acho bom vocês estudarem. Então é isso, pessoal. É um assunto muito vasto. Eu poderia ficar falando horas aqui, mas eu tentei resumir, mas deixar o mais importante para vocês. Mas se ficou alguma dúvida, faça um comentário aqui que eu vou tentar, enfim, criar mais conteúdos e ir respondendo aos poucos. Tudo bem? Até a próxima.